Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 40ª e última aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Eu quero agradecer a você que se aprofundou nesses estudos e principalmente agradecer a Deus por essa grande oportunidade de conhecer a sua palavra e as suas promessas. Hoje nós vamos conhecer alguns segredos das riquezas do rei Salomão. Muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas ficam intrigadas com tamanha sabedoria e riqueza. Portanto, eu quero, nesses poucos minutos, poder revelar para você aquilo que está na palavra de Deus, que é a revelação viva. Mas nós vamos percorrer alguns versículos que vão ilustrar a razão da grande prosperidade e sabedoria do rei Salomão. O rei Salomão é filho do rei Davi com Betseba. O seu reinado aconteceu por volta de 1000 anos antes de Cristo. E o seu reinado durou 40 anos de forma pacífica. O próprio nome Salomão significa paz, de pacificador. E nós vamos entender a razão de tamanha sabedoria e de tamanha prosperidade. Eu peço para que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Aqui começa o grande segredo do triunfo do rei Salomão. E aquilo que rei Salomão fez continua valendo para os dias de hoje, no que diz respeito a ofertar ao Senhor. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre, e que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Meus irmãos, a primeira coisa que eu vejo é que desde o início, quando Salomão sentou no trono, ele que já havia sido instruído sobre o seu pai, rei Davi, sobre a fidelidade a Deus, sobre buscar a Deus, estar permanentemente na presença de Deus. Mas agora, Salomão está no trono e ele era filho de um rei, portanto, ele já era rico, muito rico, e ele já tinha tudo o que ele queria. Então, muitos poderiam pensar e agir: meu pai deixou toda essa riqueza, vou eu desfrutar dela. Mas Salomão escutou Davi. E a primeira coisa que Salomão faz, ele, pela fé, ele entende que ele deveria chamar a atenção de Deus, porque jamais na história havia acontecido uma oferta, um sacrifício dessa natureza, desse tamanho, dessa proporção. E ali é oferecido 1000 holocaustos. Isso é, foi oferecido 1000 bois neste grande sacrifício.
A primeira coisa que eu percebo depois desse versículo é que Deus responde rapidamente. Salomão sabia que ele precisava, antes de mais nada, da presença de Deus. Ele precisava permanentemente na presença de Deus. E ao fazer essa oferta, ao fazer esse sacrifício, a Bíblia vai dizer, ainda no capítulo de número 1, agora nós vamos do versículo 7 ao versículo 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você faz a vontade de Deus, quando você busca a presença de Deus, a resposta de Deus é imediata para a sua vida. Preste atenção, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Esse versículo, essa palavra continua valendo para os dias de hoje. Você anda corretamente na presença de Deus, você pode pedir tudo que você quiser. Aliás, o próprio Senhor Jesus afirmou isso, que tudo que me pedires em meu nome, estando junto de Jesus e a sua palavra estando em você, tudo é tudo que pedires. E aquele que está na presença de Deus faz pedidos sensatos, que agrada a Deus, que são agradáveis a Deus. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi. A gente vê aqui a humildade de Salomão. E a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque a tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Agora vem um pedido. Dá-me, pois, agora a sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante o seu povo, pois quem poderia julgar esse tão grande povo? Imediatamente Deus diz a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção na palavra de Deus, na promessa que Deus faz aqui no versículo de número 12, dizendo que a sabedoria e o conhecimento estava sendo dada a Salomão. Ok, em vida, Salomão estava recebendo sabedoria e conhecimento, mas Deus disse: eu também te darei riquezas, bens e honra, quais não terá ninguém antes de ti, nunca houve ninguém antes de ti, e nem depois de ti haverá. A promessa de Deus,
A palavra de Deus, ela se cumpre e ela não volta vazia. Deus prometeu que não haveria rei na face da terra, governador na face da terra, humano, que teria a sabedoria, o conhecimento e a riqueza de Salomão. Agora eu peço para que você abra a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 14. Só o primeiro Reis, capítulo de número 10, versículo de número 14. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 10, versículo de número 14. Eu vou mostrar só um pouco, só uma parte do que recebeu em riqueza, promessa de Deus sendo cumprida na vida de Salomão. Versículo de número 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Isto é, todos os anos, o que Salomão arrecadava em ouro puro de Ofir era de 666 talentos de ouro. E eu vou traduzir isso para os dias de hoje, para você entender tamanha riqueza que Salomão teve. Então, 666 talentos de ouro equivale, um talento apenas equivale a 36 quilos de ouro na nossa atualidade. Então, se você pegar 666 talentos de ouro vezes 36 quilos cada talento, isso é igual a 23 toneladas, né? 23.976 quilos de ouro por ano. Eu só estou falando do ouro, eu não estou falando da prata, das pedras preciosas e de tudo que o reino de Salomão recebia naquela época. Isso daria, hoje, a grama do ouro, 23.976 quilos de ouro, vezes a grama do ouro de hoje, dia de hoje, você pode pesquisar no Google, data de hoje, a grama do ouro a R$ 307,65, data de hoje, vezes 23.976 quilos, só de ouro, Salomão recebia 7.171.321.050 aproximadamente, considerando que a grama do ouro, o peso do ouro oscila. Então, em 2016, o ouro estava valendo metade desse valor. Mas hoje, na data de hoje, o que está na Bíblia aqui, 666 talentos de ouro, equivale a 7.171 milhões de reais. Isso, meus irmãos, só para você conseguir entender, o Palácio de Buckingham, que é o palácio da Inglaterra, onde vive a rainha Elizabeth II, que está com 93 para 94 anos, esse palácio foi avaliado por 3
bilhões. A renda anual de Salomão daria para comprar 2 palácios em um único ano. Para você entender uma das obras maiores da atualidade, mais tradicionais da atualidade, que vale a 3 bilhões. Salomão recebia 7 bilhões só em ouro. Muito bem, o homem mais rico da atualidade hoje é o Jeff Bezos, presidente da Amazon, que acumula atualmente 113 bilhões. Durante 2017, 2016, Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Mas, só para você ter noção, nos dias atuais, a riqueza de Salomão ainda equivale a 265 vezes a mais do que Jeff Bezos, o presidente da Amazon. E quando Bill Gates era o homem mais rico do mundo, 269 vezes a mais Salomão está sobre esses 2 homens riquíssimos da nossa atualidade. Mas isso ainda não é nada, porque se a gente juntar os 500 homens mais ricos do mundo na atualidade, Salomão ainda é mais rico, juntando a fortuna dos 500 homens mais ricos do mundo. Pedro, por que você está dizendo isso? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Até hoje, meus irmãos, até hoje, independente da fé, porque eu não sei a fé desses homens que eu acabei de citar, eu sei da fé do rei Salomão, que está escrita, que está gravada nas Sagradas Escrituras. E Deus disse para Salomão, só voltar e reforçar, porque Deus disse para Salomão: sabedoria e conhecimento te são dados, e eu te darei riquezas, bens e honra, qual nenhum teve antes de ti, e nem depois de ti haverá. Nenhum desses grandes homens se aproxima da sabedoria e da riqueza que Deus deu para Salomão. A sua palavra está se cumprindo e permanece em pé. E essa mesma palavra é a palavra que vale para mim e para você. Pedro, o que mais você tem a dizer de Salomão? Salomão foi além. Depois disso, depois de todo o reinado, lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, agora capítulo de número 7, o templo de Salomão está pronto. O rei Davi não foi incumbido de construir o templo de Deus, mas o seu filho foi escolhido para isso. E agora, o que acontece? Agora o templo está feito. E olha o que Salomão vai fazer, meus irmãos. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Então foram 22.000 mais
120 mil ovelhas, 142 mil animais foram oferecidos no altar. Isso hoje, nos dias atuais, equivaleriam a 360 milhões a oferta do rei Salomão. E eu te digo, meus irmãos, tamanha fé. Olha o que acontece na inauguração do templo. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereceram perante o Senhor. Meus irmãos, aqui está um homem que foi agraciado. Por qual motivo? Por obedecer a palavra de Deus, por permanecer na presença de Deus. E Deus aparece novamente a Salomão, e ele vai dizer, quando ele aparece para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar os meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E eu finalizo, porque toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Salomão foi o homem carnal mais rico da história até essa atualidade. Mas no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, o Senhor Jesus vai dizer no verso de número 42, que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior que Salomão, o Rei e Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. E eu finalizo esse estudo agradecendo a Deus mais uma vez, que Deus possa enviar o fogo do céu, que a sua vida, que a sua casa possa encher-se da sua glória, que o teu trabalho, tudo onde você colocar as tuas mãos, que haja a prosperidade do céu. Que Deus te abençoe. Que Deus abra todos os seus caminhos, principalmente entregando a você a sabedoria para ser fiel e obediente à palavra de Deus, e receba dos céus a glória da primeira casa, porque a da segunda casa será ainda maior que a primeira. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.